Bom dia, meus amados irmãos. Hoje, domingo 24 de abril, mais uma vez estamos diante da Palavra de Deus para estudarmos, aprendermos mais sobre as Sagradas Escrituras. Vamos começar agradecendo a Deus, orando, pedindo a bênção dele sobre este momento. Pai amado santo, te louvamos, Pai, pela tua misericórdia e graça sobre nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque mais um domingo nós podemos aprender mais da tua vontade para nós, do teu querer, entender mais a tua obra em nossas vidas. Fala, Pai, através desta aula aos nossos corações, que seu nome possa ser glorificado em nossas vidas, Senhor Deus. É em nome de Cristo Jesus que oramos, com perdão de nossos pecados, Pai. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos continuando nosso estudo no livro Somos Teólogos, do reverendo R.C. Sproul. E hoje a gente vai tratar dos capítulos 38 e 39. Vamos tratar em sequência, os capítulos conversam bastante um com o outro. E acho que vai ser de bastante valia essa aula de hoje. O capítulo 38, por título Graça Comum, ele se divide em 4 pontos. O 39 também, mas a gente vai tratar um seguido do outro. A gente tem a introdução, graça definida, graça comum e graça especial. O nosso autor ele começa justamente tratando da soteriologia. Soteriologia, que é a definição do discurso sobre a salvação, ela vem de uma palavrinha grega, um verbo grego sozo ou sozo, que significa justamente salvar. Então aqui a gente tem o estudo, né, da salvação, né, na palavra de Deus. Nós temos a ideia de salvação apresentada aqui. E qual seria a ideia? É a redenção operada por Deus para a eternidade. E aí o autor ele já começa trazendo, na verdade, um esclarecimento que muitas vezes não fica, o ensino não fica muito nítido para nós. É de que a grande calamidade de que somos salvos, ela é ao mesmo tempo operada por quem nos salva. Então, somos salvos de ter de encarar Deus em juízo e Deus é quem opera a salvação em nossas vidas. Ele é o nosso Salvador e será o justo juiz daqueles que não se encontrarem em Cristo. Então, salvação e juízo caminhando juntos aí. Então, desde o começo até o fim, a salvação ela é do Senhor. Jonas, inclusive, ele diz isso em sua oração. Ela não é algo que merecemos ou conquistamos, ou seja, a essência da salvação é graça. Ela é dada gratuitamente, concedida gratuitamente a partir da misericórdia e do amor de Deus. Conta-se uma história de que, quando chegarmos aos céus, se nos entrevistassem para saber como é que a gente chegou até lá, não haveria nenhuma resposta no sentido de uma obra, de o que fizemos ou de que fomos boas pessoas, mas toda a obra de salvação, ela está na pessoa de Cristo. Nós somos salvos por quem Cristo foi e pela obra operada por Ele em nossas vidas. A pessoa e a obra de Cristo é que nos salva. E mais ainda a sua morte e ressurreição. Então, para a gente definir justamente a graça, que é o segundo ponto do capítulo, o autor ele vai fazer uma distinção entre justiça e graça. O conceito de justiça, então, seria algo que merecemos ou ganhamos por nossas obras, a retribuição daquilo que fazemos. Ela está relacionada, então, com um padrão de mérito, de conquista. Graça, no entanto, ela é imerecida. Ela é uma dádiva espontânea de Deus. Nós não temos como obrigá-lo a dar, muito menos exigir disto dele. Nós não ganhamos a graça por nossas obras nem a conquistamos. Apenas recebemos de bom grado. Então, graça é uma prerrogativa divina.
aquilo que é justo, Paulo ele vai falar, se a nossa salvação fosse fruto de nossas obras, ela seria como o salário. Nós trabalhamos e recebemos a paga do nosso trabalho. Só que graça não. Graça ela vai no sentido de dádiva, de dom. Deus é quem dá, é prerrogativa divina, a graça de Deus. E por que a gente faz essa distinção? Porque nós, seres humanos, temos a tendência, nós somos inclinados a pensar que Deus nos deve alguma coisa. A graça a graça nunca é devida. Deus ele não está obrigado a dar graça a nenhuma das criaturas. Graça é favor imerecido. Então, quando Deus age de maneira graciosa, favorosa para conosco, não é por nosso mérito, nem por qualquer tipo de direito, nem por qualquer tipo de obrigação que Deus tem para conosco. E sim é uma atitude espontânea e graciosa dele. É na sequência, no tópico de graça comum, ele vai fazer justamente essa distinção de graça comum e graça especial. São as duas formas de variedade de graça que a gente tem, teologicamente falando. O que seria a graça comum, então? É a graça de Deus que ele concede a todas as pessoas, sem discriminação alguma. É a misericórdia e a bondade que Deus estende à raça humana de maneira geral. É chamada de comum justamente por isso. O seu alcance é a todos. Todos os seres humanos estão debaixo da graça comum de Deus. Jesus ele vai falar que Deus faz chover sobre justos e injustos. Então, as pessoas que não estão em comunhão com Deus, elas gozam dos favores da parte de Deus. E isso ele vai dizer que é justamente visto no próprio progresso da graça ao longo da história. Então, nós como cristãos estamos debaixo de duas graças, por assim dizer, né? A graça que abrange a toda a raça humana, a misericórdia de Deus que abrange a todos. Hoje ninguém orou pedindo para continuar respirando, mas Deus nos permitiu inalar, inspirar e expirar normalmente, né? Isso já é um milagre da parte de Deus. O sol nasceu hoje, mais uma vez, é graça de Deus. Mas pensando no aspecto também de, de mandato cultural, os crentes eles têm levado a sério a responsabilidade de que Deus nos concede dons que devem ser postos em prática para o bem comum. Então nós somos chamados a imitar a Cristo, nós cristãos. Isso significa ser justamente feito à imagem de Deus. Então, se Deus ele tem o interesse, apesar de, de que o pecador ímpio, o descrente, não creia nele, ainda assim ele mantém a sua bênção, sua graça sobre ele, nesse sentido, né? Ele faz nascer sol sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Nós também devemos colocar nossos dons à disposição de Deus para alcançar ainda que os pecadores que não merecem, que não creem, que não comungam da nossa fé. A parábola do bom samaritano ela vai justamente nessa direção, de fazer o bem sem olhar a quem, mas na verdade a nossa motivação é a obra de Cristo em nossas vidas. Todos nós recebemos os benefícios da misericórdia de Deus baseado em sua graça, e aqueles de nós que compreendemos e recebemos essa graça salvífica, essa graça incomum, por assim dizer, deveríamos ser os primeiros a demonstrá-la em nossas vidas. Tá, então a gente definiu o que seria essa graça comum, a misericórdia e a bondade de Deus sobre todos os seres humanos, mas ele age de maneira especial a alguns. Então a graça especial de Deus, ela envolve justamente a redenção, a salvação de Deus. E aí é interessante porque é necessário a gente fazer a distinção de amor benevolente, amor de benevolência e amor de complacência a respeito de Deus. Deus ama. Então, quando Deus ele quer o bem-estar de todos os seres humanos, quando Deus faz
nascer o sol sobre todas as vidas, é porque ele ama de maneira geral os seres humanos. Deus ama a todos. Esse seria o amor de Deus benevolente, amor de benevolência. Mas o autor ele vai distinguir também de amor de complacência, que é justamente o amor especial de Deus pelos seus redimidos. Um amor que ele não tem por todos. Então, o amor de Deus Pai por seu Filho, que transborda sobre aqueles que creem em Cristo, é esse amor de complacência, é a satisfação, é o deleite do Senhor sobre o seu povo, de Cristo sobre a sua noiva, a igreja. E aí a gente encerra o nosso capítulo de número 38. Então, para a gente retomar alguns conceitos importantes deste capítulo. Primeiro, a gente viu a própria questão da salvação. O estudo da salvação se encaixa na soteriologia. Beleza. A salvação é justamente a redenção de Deus, a graça de Deus oferecida a alguns de não sofrer o juízo eterno, ou seja, o inferno, pela paga dos nossos pecados. A graça comum ela é definida justamente como a graça que alcança todos os seres humanos e a graça especial, aquela que salva eficazmente o pecador. No capítulo 38, por nome Eleição e Reprovação, a gente tem como se fosse uma continuação dessa primeira parte. E aí ele vai se dividir em introdução também, predestinação, o ponto de vista da presciência e a misericórdia de Deus. É interessante estudar esses dois capítulos em paralelo justamente porque ele segue a ordem lógica. Deus é o Senhor do universo. E quando nós temos um Senhor, nós temos um Rei, a ordem que ele dá é cumprida. Da mesma forma, o nosso Deus. Deus ele é soberano. A soberania de Deus ela envolve sua autoridade e governo sobre todas as coisas que ele fez. Há uma frase do teólogo holandês Kuyper que diz que não há 1 centímetro sequer no mundo em que Deus não clame, não reclame, é meu. Então, toda a criação pertence ao Senhor. Deus governa o universo e quando ele emite um decreto de acordo com o seu conselho, o seu plano eterno, esse decreto se cumpre. Então, nesse caminho, justamente, dos decretos de Deus, nós temos a doutrina da predestinação. Predestinação, de maneira a definirmos, né? Ela diz respeito justamente ao propósito para aquilo que Deus determinou todas as coisas. Então Deus fez a criação e o ser humano para a glória dele. Deus determinou, predestinou que os pássaros voassem, logo eles voam. Que os peixes vivessem no mar, nadassem, logo eles nascem, eles nadam, eles vivem no mar. Então Deus predestina a sua criação para o propósito que ele mesmo quis que assim fosse. A predestinação, então, ela evoca um senso de exultação e gratidão em nossos corações, ela nos compele a glorificarmos a Deus, porque ela é uma bênção. Ela desencadeia sempre em louvor ao Senhor, quando nós a compreendemos. Então, com esse ensino, o ensino dessa doutrina, nós somos justamente confrontados com a profundeza do conhecimento, a riqueza da misericórdia e da graça de Deus, que é todo-poderoso, que é Senhor sobre todas as coisas. Ainda que ela seja uma doutrina não tão fácil assim de entendê-la, nós devemos nos empenhar em fazer isto justamente procurando conhecer mais o nosso Deus, entender a grandeza dele, a sua graça e a sua misericórdia. Então, justamente nessa linha da predestinação, a gente tem dois conceitos importantes, predestinação e eleição. Então, retomando, predestinação é a indicação de que Deus ele decretou de antemão, ele predestinou um destino para todas as coisas, ele definiu esse destino,
E a eleição é um tipo específico de predestinação, que é a escolha feita por Deus de certas pessoas em Cristo, a fim de que elas sejam salvas, elas sejam incorporadas na família de Deus, elas sejam adotadas por Deus. É a escolha do Senhor de um povo para ser salvo. Então Deus, ele tem um plano de salvação em que desde toda a eternidade ele escolheu pessoas para serem adotadas em sua família, para que essas pessoas fossem salvas em Jesus Cristo. E aí aqui a gente é informado pelo nosso autor sobre um aspecto, uma visão de predestinação que é bastante comum, mas que nós não comungamos, nós não concordamos. Mas a gente traz aqui justamente para esclarecer o nosso próprio ponto de vista. E esse aspecto é o ponto de vista da presciência. Ela afirma que a eleição de Deus, ela se baseia em última análise em seu conhecimento, ou seja, no conhecimento de Deus, conhecimento esse que é prévio, logo pré-ciência, pré-conhecimento das pessoas que farão a escolha por ele, né? E aquelas que não farão. Então Deus, ele olha desde a eternidade passada, se é que dá pra gente colocar nesses termos, né? Uma vez que é a eternidade, pelos corredores do tempo, e ele viu quem aceitaria Cristo e quem o rejeitaria, e com base nesse conhecimento prévio, Deus escolheu adotar aqueles que sabia que fariam a escolha correta, ou seja, que escolheriam a Cristo. Então Deus, ele escolhe com base em seu conhecimento do fato de quem nós o escolheríamos. Beleza. Nós não concordamos com esta visão, mas a gente traz aqui justamente para esclarecer o nosso ponto de vista. Tudo que Deus faz, ele faz com vista à sua própria glória. A criação, ela foi feita para glorificar a Deus. Nós temos lá em Isaías o texto que ele chama os gentios aqueles que ele fez para a sua própria glória. Então, seres humanos, criação, natureza, tudo foi feito para a glória ao nome do Senhor. Então, o alvo final dos decretos de Deus é a própria glória dele. E as decisões e escolhas que ele faz em seu plano de salvação se baseiam justamente no seu beneplácito, na sua boa vontade, na sua retidão, na sua bondade. A eleição, então, ela é baseada unicamente na vontade do próprio Deus. Portanto, quando nós escolhemos a Deus, é porque ele nos escolheu primeiro. A misericórdia de Deus, então, está justamente relacionada com isso. Quando as pessoas elas entendem que a eleição ela está baseada, ela está arraigada na boa vontade de Deus, no beneplácito soberano do Senhor, via de regra elas levantam a questão da justiça. Seria justo Deus escolher. No entanto, como a gente falou antes, justiça está na via da conquista, do mérito. Então, ela diz respeito ao que merecemos ou ganhamos pelas nossas obras. Só que graça não se encaixa nessa categoria. Por merecimento, todos nós receberemos o inferno. A punição é eterna mesmo. Justamente porque todos somos pecadores. E a parte da intervenção de Deus em nossas vidas, nós só fazemos pecar contra Deus. Eleição, ou seja, a escolha para a salvação em Cristo Jesus, a escolha de Deus, ela é graça, ela é favor imerecido. Logo, ela é prerrogativa divina. Tem a ver com a soberania de Deus. Deus é quem tem a prerrogativa da graça para escolher. Ele dá a quem ele quer a salvação. Tudo que está fora da categoria da justiça, ou seja, tudo que pode ser encaixado em justiça, tem a ver com mérito. Ou seja, a injustiça, ela sai da categoria da justiça. A misericórdia, que é justamente não recebermos aquilo que fizemos por merecer, ela está fora da categoria da justiça. Logicamente, injustiça é algo ruim e misericórdia é algo bom.
Então, quando Deus ele considera os seres humanos caídos e corrompidos em rebelião contra ele, e ele decreta, a despeito de nós, que ele vai ser misericordioso com essas pessoas, ele está agindo fora da perspectiva da justiça. Ele está agindo na perspectiva da graça. Na perspectiva da graça. Então Deus ele nunca pune pessoas inocentes. Todos nós somos pecadores. Cristo vai dizer que os sãos não precisam de médico. Logo, se não são pecadores, não precisam de um Salvador. Mas Deus, ele redime pessoas culpadas. Deus ele não redime a todos, ele não tem a obrigação de fazê-lo, mas ele maravilhosamente, graciosamente redime alguns para a salvação em Cristo Jesus. E essa graça maravilhosa, como nós cantamos, maravilhosa graça, ela nos constrange, dado o nosso estado de pecadores que não merecemos de forma alguma, nem nunca mereceremos, ainda após a obra de salvação em nossas vidas. Mas ela também nos alegra, porque Deus, aprove a Deus, olhar para nós com misericórdia e nos salvar. Portanto, a eleição, nós cremos convictamente nisso, se baseia não em quem somos, nem no que fazemos, nem nas nossas escolhas, nem no nosso querer, mas ela se baseia na soberana vontade de Deus. Espero que tenha ficado claro essa nossa aula de hoje. Vamos só retomar então o conceito desse último capítulo, para a gente relembrar o que ele nos disse. Nós definimos a ideia de graça, justamente fazendo distinção entre justiça e graça. Falamos da graça comum e falamos da graça especial. Isso em relação ao capítulo 38. No capítulo 39, nós falamos da predestinação como destino, o decreto do destino determinado para todas as coisas. Explicitamos que a eleição ela se encontra, não são sinônimos, mas se encontra dentro dessa ideia de predestinação. Mostramos o ponto de vista da presciência, que discordamos. Expomos o nosso ponto de vista, que é baseado na soberania de Deus. E justamente mostramos que essa misericórdia do Senhor é concedida a quem Ele deseja. A quem Ele deseja. Vamos orar para agradecer a Deus. Nós te louvamos, Senhor, por mais um tempo em Tua presença. Que os nossos amados irmãos possam entender. Se não, que o Senhor possa nos conceder a oportunidade de tirarmos as dúvidas que surgiram deste assunto, que não é fácil, mas que recebemos como uma dádiva, Pai, como uma alegria para nossas vidas. Abençoa, Pai, a Tua igreja, continua guiando o Teu povo. É no nome de Cristo Jesus que oramos, te pedimos e te louvamos. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.